Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Mapeando Resumos, hoje tratando sobre direito constitucional. Vamos falar sobre os elementos das constituições, uma classificação de José Afonso da Silva, tese de José Afonso da Silva. Como eu disse nos outros vídeos, essa é uma série de vídeos mais resumida, mais sintética, mais expressa, para quem está numa reta final, para quem precisa fazer um resumo, um resumão bem rápido sobre a matéria, para quem já estudou esse assunto. Portanto, se você ainda não estudou, se você nunca viu essa matéria antes, recomendo que você pare, pegue algum livro, alguma aula, algum PDF de algum cursinho e dê uma olhada nessa matéria com um pouco mais de profundidade, senão vai ficar muito superficial esse vídeo para você, ok? Mas se você já estudou, vai ser muito bom que você vai relembrar aqui os pontos mais importantes para as suas provas. Vamos lá então. Esse tema, elementos das constituições, é um tema que cai bastante nas provas, nos concursos, e ele trata de 5 elementos. José Afonso da Silva explica que toda a Constituição tem 5 grandes elementos. Os elementos orgânicos, os elementos limitativos, os elementos socioideológicos, elementos de estabilização constitucional e elementos formais de aplicabilidade. Para ele, a Constituição tem esses 5 elementos. Vamos ver um por um. O primeiro, os elementos orgânicos. Os que são os elementos orgânicos das constituições? São aqueles elementos que estruturam o Estado e o poder. Como assim estruturam o Estado e o poder? Estruturam o Estado no sentido de que dizem como funciona o Estado. Por exemplo, na nossa Constituição, nós temos os elementos que dizem que criam o que é a União, o que é um Estado, o que é um município. Esses são os elementos que estruturam o Estado. E os elementos que estruturam o poder, o que seriam? São aqueles elementos que dizem o que é o poder judiciário, o que é o poder legislativo, o que é o poder executivo e qual é a organização que eles têm, quais são as regras principais desses poderes, que deverão ser depois especificadas nas leis, leis complementares, leis ordinárias, mas as regras principais estão lá na Constituição. Esses são os elementos orgânicos, de órgão. Quais são os órgãos? Estruturam o Estado e poder da nação, da República, ok? E os elementos limitativos. O que são os elementos limitativos? São aqueles elementos de direitos e garantias fundamentais. Por que eles são limitativos? Porque eles limitam o poder do Estado. O Estado, como esse ente superpoderoso que tem o poder sobre todos os indivíduos, de acordo com o contrato social, né, ele precisa de limitações. E desde lá a Carta de João Sem Terra, a Carta Magna da Inglaterra, né, se fala em limitação do poder do soberano, limitação do poder do Estado. Então, os elementos limitativos das constituições são esses elementos de direitos e garantias fundamentais que todas as constituições têm. Então, o artigo 5º da nossa Constituição, de Direitos e Garantias Individuais, é um grande exemplo de elemento limitativo da Constituição, porque limita o poder do Estado, o poder do soberano. Elementos socioideológicos. O que são os elementos socioideológicos? São aqueles elementos que formam um compromisso na nossa Constituição, né? Um compromisso de um Estado individualista com um Estado social intervencionista. Por que isso? A nossa Constituição, como eu falei no vídeo anterior de classificação constitucional, é uma Constituição eclética, porque ela traz ideologias conciliadoras, certo? É uma Constituição eclética, não é uma Constituição ortodoxa. Constituição ortodoxa seria aquela que traz uma ideologia só, aquela que adota, por exemplo, o comunismo ou adota, por exemplo, o liberalismo puro. A nossa Constituição não é assim. Ela adota tanto elementos sociais intervencionistas como elementos individualistas. Ela preza tanto pela liberdade quanto pela igualdade material entre os cidadãos, ok? Então, ela é uma Constituição eclética. E esses elementos são os elementos que José Afonso da Silva chama de elementos socioideológicos, bastante relevantes na nossa Constituição. Ele também diz que na Constituição existem elementos de estabilização constitucional. O que são esses elementos? São os elementos de defesa das instituições democráticas, defesa do Estado, solução de conflitos constitucionais e defesa da Constituição.
de defesa das instituições democráticas. O que seria? Seria, por exemplo, uma ação popular que pretende, discutir judicialmente um ato de alguma autoridade pública que esteja indo de encontro à democracia, por exemplo. Uma ação civil pública, todos os elementos da Constituição que pretendem defender a democracia. De defesa do Estado. O que seria de defesa do Estado? Aqui seriam as normas de estado de defesa, de estado de sítio, a possibilidade de declaração de guerra, são as defesa do Estado brasileiro. Solução de conflitos constitucionais. Conflitos constitucionais, a gente tem a ponderação, né, como principal forma de solução de conflitos constitucionais, mas o que José Afonso da Silva está falando aqui é de elementos da Constituição que procuram estabilizar, que procuram dar uma coerência, um sistema, uma ideia de sistema na nossa Constituição. Se vocês forem pesquisar, vocês vão achar que a nossa Constituição ela não foi criada de uma forma coesa, de uma forma sistemática. Não foi. Ela foi criada de uma forma fatiada. Cada grupo da Assembleia Constituinte ficou responsável por um capítulo da Constituição. Ela não foi feita um texto só por um grupo inteiro, não. Cada grupo ficou responsável por uma parte. Então, vocês vão perceber que, às vezes, um capítulo da Constituição pode estar em aparente conflito com o outro. Uma norma da Constituição pode estar em aparente conflito com a outra. O que a gente faz nesse sentido? Uma norma revoga a outra? Não tem como, né? Porque todas elas são normas constitucionais. O STF não adotou a ideia das normas constitucionais inconstitucionais, né? Então, a gente tem que ter solução de conflitos, solução para esses conflitos. E, nesse sentido, a nossa Constituição traz normas que buscam dar coesão, dar coerência a esses conflitos constitucionais, como os princípios. Os princípios constitucionais, eles buscam dar essa ideia de sistema, buscam trazer uma coerência para a nossa Constituição que deve ser buscada pelo intérprete. Então, os elementos de solução de conflitos são essenciais para qualquer Constituição. E elementos de defesa da Constituição. Os mais emblemáticos, os que saltam aos olhos, quais são? São as cláusulas pétreas, que pretendem dar uma perenidade, dar uma solidez à nossa Constituição. Eles pretendem defender a Constituição de modificações não razoáveis, de modificações ao interesse e ao sabor dos governantes da hora. Então, as nossas cláusulas pétreas, por exemplo, não só elas, mas, por exemplo, as cláusulas pétreas, são exemplos claros de elementos de estabilização constitucional de defesa da Constituição, certo? E elementos formais de aplicabilidade, o que são? São as regras de aplicação da Constituição. Existem normas da Constituição que ensinam a aplicar a Constituição. É isso que o José Afonso da Silva traz aqui. São elementos formais de aplicabilidade, tipo regras do jogo mesmo. Algumas normas da Constituição trazem direitos e garantias fundamentais, trazem elementos de estabilização, como a gente estudou, né? Orgânicos, limitativos, sociodológicos, mas alguns deles servem para dizer como se interpreta a Constituição, como ela vai ser aplicada na prática e como ela vai ser implementada. Esses são os elementos formais de aplicabilidade, certo? Esses são, portanto, os 5 elementos de José Afonso da Silva. Eles são um pouco diferentes dos outros elementos, dos outros doutrinadores, mas são essenciais tanto para compreender a estrutura da nossa Constituição, quanto para provas, para os concursos que a gente faz, porque eles são muito cobrados aí nas provas também, certo? Então, esses são os 5. Espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de dizer alguma coisa, se eu esqueci de trazer algum ponto, algum detalhe, comentem aí. Eu vou gostar muito de ler os comentários de vocês, de debater, de discutir com vocês,
Porque é assim que a gente aprende, né? É expondo as nossas ideias, é colocando as nossas ideias à prova, é trazendo à luz, né? Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente acha que sabe, que muitas vezes não é verdade. Então, gostaria muito dos comentários de vocês. Compartilhem com aquele amigo que também está estudando, vai fazer uma prova. Gostaria de fazer um resumo expresso da matéria. E deixe seu like aí se você gostou. E até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.